Ah, e como essa geração se divertiu, dançou, brincou, revolucionou na moda e na estética, conheceu os primeiros aparelhos telefônicos, que custavam caro e não eram acessíveis a toda a população. Os televisores traziam mensagem de uma geração que dizia: faça amor, não faça guerra. Através da televisão, assistiram a um Brasil campeão e viram as ruas se encherem de automóveis lançados pela recém-criada indústria automobilística brasileira. Crescimento e aumento das populações das cidades, os primeiros governantes militares, uma moeda com pouco poder aquisitivo, mas grandes esforços do governo para erradicar de vez o analfabetismo no Brasil. E a educação profissional passa a ser uma preocupação dos governantes. Valores como ética, como disciplina, são pregados abertamente nas escolas. E houve um aumento de mais de 300% na demanda por cursos superiores. As crianças aprendiam sobre os deveres cívicos do cidadão. É comum que as escolas ensinassem como tomar conta de bebês, corte e costura e contabilidade básica. O sonho de consumo do brasileiro acaba sendo transformado por um recente parque industrial nacional, com modelos para todos os gostos e bolsos. No campo da moda, a juventude experimenta novas cores e novas texturas, tudo com muita cor e alegria. O brasileiro descobre uma nova paixão, o automobilismo. Na música, o povo se dividia entre o rock and roll, a tropicália e a jovem guarda. E a seguir veremos o depoimento de uma cidadã que nasceu nesse período. Seu nome? Tatiana Mesquita, Qual a sua profissão? professora. Por que você escolheu essa profissão? Bom, eu escolhi porque na época que eu vivia, meus pais com 10 filhos não tinham condição de pagar uma faculdade que eu queria. Não tínhamos programas de governo que tinha essa facilidade que tem hoje. Eu sempre quis fazer farmácia. E como não tinha dinheiro, eu consegui uma bolsa para fazer geografia, estudos sociais na época, aí eu fiz. Mas você sempre foi sua segunda opção? Sempre foi, sempre eu gostei muito, brincava ali de professora, mas minha primeira opção sempre foi farmácia. E geografia era a área de professora que você Sim, a área de professora que eu queria. Entendi. Qual que é a sua idade? 48. Quantos filhos você tem? Duas Duas meninas? meninas. Qual que é a idade? Uma tem 27 e a outra tem 18 anos. Poliana e Maria Clara. Elas decidiram seguir a mesma profissão que você? Não. Quer dizer, a minha segunda filha, Maria Clara, ela quer fazer farmácia. Então, não sei, de alguma forma, se ela foi influenciada por eu ter falado isso ou não. Mas ela sempre gostou muito de química, física, então acho que foi por isso que ela escolheu a farmácia. E outra filha? Psicóloga, Ah, teve psicologia. Por escolha dela também, nunca interferi em nada. Porque eu acho que a profissão é uma coisa muito particular, você vai fazer o resto da vida. Então tem que ser uma coisa que você gosta de fazer. E quando foi que você saiu da casa dos seus pais? Eu tive duas fases de sair da casa dos meus pais. Porque meus pais moravam na zona rural. E eu com 7 anos tive que morar com meus irmãos na cidade. Né? Então ele morava na roça e eu morava na cidade. Então 7 anos foi a primeira fase que eu saí. Aí morei sempre com meus irmãos, desde 7 anos de idade. Depois, meu pai, eu com 16 anos, os meus pais mudaram para a cidade. Aí eu morei com meus pais, com 20 anos eu casei, aí eu saí de casa de novo. Então eu tive essas duas fases. Você é a mais nova dos seus irmãos? Sim, mais nova de 10. Como foi começar no mercado de trabalho depois da faculdade? Depois da faculdade, eu me formei em 96, só que eu fui trabalhar só em 96, eu fui trabalhar em 2018, que aí eu comecei a sentir a necessidade de trabalhar, porque eu ficava só em casa mesmo, cuidando das filhas. Tá. E quando você teve sua filha? Eu com 20, a primeira. E antes você trabalhava? Não, ficava só em casa, não trabalhava em lugar algum, até porque o mercado de trabalho era muito restrito na minha época de trabalho, que arrumava para trabalhar, né?
A gente tinha que ter 18 anos, não podia trabalhar muito nova. Foi uma transição que teve, né? Que eles estavam proibindo menores de 14 anos ou de 14 a 18 trabalharem. Então foi bem difícil, eu fiquei em casa mesmo. Qual que foi o ponto alto da sua vida que você considera? Ponto alto da minha vida? Acho que foi quando eu casei. Foi quando eu casei porque minha mãe era muito brava, meu pai era muito bravo, eu mesmo morando longe deles, eu respeitava muito. Tipo, eu tinha 16 anos, eu comecei a sair com 15 anos. Naquela época era muito assim, né? Sair com 15 anos de idade, começar a namorar com 15 anos depois dos 15 anos de idade. Então, eu comecei a sair de casa e meus pais eram muito bravos. Minha mãe, pra você ter uma ideia, ela ficava na roça. E eu saía de casa e eu tinha horário para chegar, mesmo ela não estando em casa, eu chegava no horário. Meia-noite eu tinha que estar dentro de casa. E se eu não chegasse, ela sabia. Vizinho, isso certo, né? Aí casei, foi meu ponto alto, porque aí eu comecei a ser independente, né? Comecei a construir a vida com meu marido, então foi meu ponto alto. Não foi nem minha formatura, foi meu ponto alto, foi sair de casa para casar. E você disse que seu marido foi o ponto alto, né? E quando você conheceu ele, como? Bom, meu marido, eu estudei com ele, ria dele horrores, sabe? Aí um dia, sei lá, enxerguei ele. Depois de um tempo, eu tinha 19 para 20 anos, eu namorei, noivei, casei em 1 ano. Conheci ele, começamos a namorar, namoramos 1 ano e casei. Muito. Fazem 28 anos que eu sou casada. E qual que era o seu sonho de infância? Pra sua vida? A vida que você sonhava? Pra minha vida, que eu sonhava? Uhum. Ai, meu sonho de infância era formar, morar fora, viver uma outra vida daquele mundinho, porque o mundo era muito pequeno, né? A vida em sociedade, na época que a gente viveu, até antes de mim, era muito fechado, as pessoas tinham a cabeça muito fechada. Então o meu sonho era sair, estudar fora, ter uma vida independente, mas meus pais sempre me poliram e deixaram eu lá quietinha dentro de casa, pra ser igual a minha mãe, a esposa, a mãe. Então foi bem isso. Aproveitando essa parte, quais valores você trouxe dos seus pais e pretende levar para os seus filhos? Respeito, sem mentira. Eu dou a liberdade para minhas filhas, sempre dei a liberdade que eu não tive, para que elas soubessem hoje todos os conceitos de vida boa, de sem mentira, fazer o que pode, respeitar todo mundo. Então esses são os valores. Meu pai sempre me ensinou isso: respeito, não mentir, respeitar o próximo, principalmente no lugar que a gente tá, sempre. E você gosta de fazer parte da sua geração? Gosto. Minha geração a gente dançava muito. Podia estar chovendo que eu saía pra dançar. Adoro dançar até hoje, sabe? Então eu gostei muito da minha época, porque tinha as danceterias, né? Tinha os barzinhos com música, então a gente gostava muito daquilo. Eu gostava muito daquilo. Eu saía mais pra dançar. Dava sexta-feira, eu já tava no clube, que lá na minha cidade era pequenininha, tinha um clube, todo mundo encontrava ali. Então era muito gostoso. Então, sua adolescência e a sua juventude... Não, na verdade não. Então, você aproveitou a sua adolescência mesmo com... Sim, eu aproveitei, desde as minhas privações, eu aproveitei a minha adolescência. Íamos pra praça, conversávamos, brincávamos, até de brincadeira bobinha na época, que era passar anel, cair no poço. Hoje ninguém nem sabe o que é isso, lógico. Mas a gente aproveitava, dentro das minhas restrições, eu aproveitava bastante. Obrigada. Obrigada, eu.